Muito me honra fazer parte dessa mesa e poder dialogar, uma oportunidade única de falar de esportes considerados nanicos, se comparados ao futebol, mas que hoje, sem dúvida alguma, começam a ter alguma notoriedade e um papel fundamental, até não só no alto rendimento, mas na formação social. Eu entendo que a apresentação do professor Ferrer foi muito importante, até porque ela converge com uma situação hoje na qual o tênis vive, um dos torneios, talvez aqui a nível de Brasil, mais conhecidos da nossa população, Roland Garros, tem o Dr. Márcio Calço, que foi um excelente tenista, já jogou esse torneio, o Guga, que ganhou 3 vezes em Roland Garros, é o primeiro Grand Slam a nível mundial que lançou o seu próprio game, né, o Game eSports de Roland Garros, já entendendo essa evolução e essa necessidade de mercado de se adaptar a essa realidade, a nova realidade na qual nós vivemos, tão rápida e tão massificada. A velocidade com que vem acontecendo, ela é proporcionalmente com a quantidade de novos adeptos e novos praticantes, mas não só novas modalidades eletrônicas. Hoje a gente se depara também com outros esportes que são descendentes ou filhos de modalidades matrizes. Nós temos, no caso do tênis, o beach tênis, que é um esporte que está crescendo exponencialmente, ano após ano. Ele tem uma progressão de crescimento quase aritmética, né? Diferente dos outros esportes, mas que a gente não pode entender como uma ameaça, mas sim como uma oportunidade. Hoje, o beach tênis, por exemplo, é um esporte que já vai ter a sua modalidade apresentada durante Tóquio 2020, dentro do Parque Olímpico de Tênis. Essa foi uma proposta que a Confederação Brasileira de Tênis levou à ITF. Hoje eu faço parte de um comitê da Federação Internacional de Tênis, na qual foi lançada essa proposta, um manifesto da Confederação Brasileira, justamente porque, por mais que determinados esportes cresçam e apareçam através de ligas, através de associações, o que rege perante o Comitê Olímpico Internacional são as federações, as suas afiliadas. No caso, o beach tênis, no Brasil, está sob a jurisdição da Confederação Brasileira de Tênis e, consequentemente, a Federação Internacional de Tênis. Então, qualquer atleta que queira participar dos Jogos Olímpicos, quando acontecer no caso do beach tênis, ele vai ter de estar vinculado à sua federação regional, à sua confederação nacional e à sua federação internacional. Então, as ligas são importantes nesse primeiro momento, mas os valores e conceitos e a formalidade, elas tangem, permeiam através das associações oficiais, ou as confederações são filiadas às federações internacionais. Quanto à participação, o share de mercado do tênis, pouca gente sabe uns números que são muito grandes perto da percepção inicial de muitos que estão aqui presentes. A gente encomendou uma pesquisa, quando eu falo a gente, a Confederação, a CBT, junto à Deloitte, que é uma das maiores empresas de pesquisa de mercado do mundo, e a Federação Internacional de Tênis. No Brasil, hoje, nós temos 2.100.000 de praticantes de tênis, e além desses 2.100.000 praticantes, considerando-se praticantes, aquela pessoa que pega a raquete pelo menos uma vez por mês, ou seja, 12 vezes ao ano, nós temos mais 6 milhões de aficionados e consumidores de tênis no Brasil. E o que são esses aficionados? São pessoas que estão assistindo, por exemplo, um canal de televisão voleibol e trocam de canal para assistir a final de Roland Garros, porque consomem tênis, porque apreciam tênis, mas não necessariamente estão com a raquete na mão ou tenham jogado tênis, praticado tênis alguma vez na vida. É aquele aficionado que sabe quem é o Rafael Nadal, mas não necessariamente joga tênis, que compra um boné do Roger Federer, que conhece o Marcelo Melo, que terminou o ano passado como número 1 do mundo de duplas. Enfim, ele consome o tênis, mas não pratica tênis. E aí é o ponto
na qual hoje a confederação está trabalhando, está num estágio avançado. Nós temos aqui, além do Dr. Daniel, Dr. Francisco Balbuena, que é o nosso advogado do dia a dia, uma figura tão importante, em que, inclusive, vem dando esse suporte para nós desenvolvermos um trabalho que já está muito adiantado, costurado, que foge ou é a evolução do clube de benefícios, né? Não simplesmente oferecer vantagens triviais que determinados clubes de benefícios foram tão importantes no primeiro momento, mas que hoje já não têm a aderência tão profunda quanto a necessidade de arrecadação demanda. Então, hoje a gente vai lançar, muito em breve vamos lançar, um pacote de experiências justamente para esse aficionado, que o contato até então era só através da televisão, com experiências que só as entidades oficiais têm direito a oferecer. Um exemplo, credencial num torneio Grand Slam. Nenhuma liga, nenhuma associação, por exemplo, tem o direito, esse ativo tangível, para oferecer. Mas uma associação nacional, sim. Uma federação nacional, uma confederação nacional, sim. Então, por exemplo, dentro do nosso pacote de atividades, a gente vai lançar um pacote completo. Eu sempre estou usando o Roland Garros como referência, que eu acho que é o torneio mais conhecido aqui, mas isso transborda, né, ultrapassa Roland Garros, fronteiras de Paris, US Open, Australian Open, Wimbledon. A gente tem uma quantidade de credenciais que a gente pode colocar no nosso pacote e que muita gente com poder aquisitivo alto não tem condição de ter esse acesso simplesmente com o dinheiro, mas sim fazendo parte do nosso corpo de beneficiados ou de associados, enfim. O nosso objetivo a curto e médio prazo, dentro desse universo de 8 milhões, atingirmos 5%, né? 5%, ou seja, 2 milhões de praticantes e 6 milhões de aficionados, que nos daria 400 mil filiados novos dentro da confederação, que participariam dessas possibilidades de experiência. Então, sim, sem dúvida alguma, a gente vive num país que tem o futebol como norte. Um outro detalhe importante que nos faz dizer que o futebol ele é o grande destaque dentro do cenário desportivo brasileiro, não adianta negar isso, mas que outros esportes vêm crescendo muito e tendo um papel importante de participação. Que me faltou dizer um dado muito importante. Hoje, o tênis é o esporte com o maior número de horas de transmissões ao vivo e videotape, né, que é a reprise, dentro dos canais fechados da televisão brasileira, logicamente, o segmento de esporte. Então, entre Fox Sports, Band Sports, ESPN e Sport TV, o nosso esporte, o tênis, é a modalidade que mais tem número de horas de transmissão dentro da TV fechada. Assim como o basquete, eu fico muito feliz em dizer que o Band Sports acabou de renovar os seus contratos com os principais torneios do mundo no tênis profissional masculino e renovou o contrato com a Confederação Brasileira de Tênis, dobrando o número de torneios nacionais, eventos produzidos, realizados pela Confederação Brasileira de Tênis. Então, nós, em 2018, tivemos 6 transmissões exclusivas de eventos da Confederação e, para 2019, já confirmadas 12 transmissões somente da Confederação Brasileira de Tênis, além dos 40 torneios internacionais que são transmitidos ao vivo na grade do Band Sports. Então, é uma grade robusta, é uma grade que atinge um público importante, até porque o poder aquisitivo do consumidor de tênis é diferenciado, é um público de classe A, muito embora o estigma do elitismo também esteja se rompendo, até porque aqui no nosso quintal de casa nós temos, por exemplo, na Universidade Federal, o legado da Copa Davis, se não me engano, o Márcio Carlson era da equipe em 1999, Brasil e França. Nós temos 5 quadras públicas, né? Qualquer pessoa pode jogar, e nós temos na sede da Federação Catarinense, hoje também sede da Confederação Brasileira de Tênis, não públicas, mas populares. Por que populares? Hoje você paga uma taxa de R$ 380 por ano para utilizar as quadras, ou seja, R$ 32, R$ 33 por mês, R$ 1 por dia para poder praticar tênis. E assim também tive a oportunidade
de viajar muito, principalmente esse ano, conhecer as realidades das 26 federações. Nós temos 27 unidades federativas no Brasil, mas temos 26 federações, só o estado de Roraima não tem federação de tênis. E tive a possibilidade de conhecer realidades e me surpreender positivamente. Por exemplo, o estado do Amapá, a capital Macapá, tem quadras públicas de tênis. Agora, final de semana, teve um torneio profissional, R$10 mil. Quem pagou a premiação foi a Confederação Brasileira de Tênis, mas toda a operação, a federação local que fez, com entrada pública, ou com entrada franca, perdão, ao público, e realizado na quadra da Federação Amapaense de Tênis, quadra pública, acesso público para as pessoas jogarem e praticarem. Da mesma forma, em Porto Velho, o mesmo cenário, 4 quadras públicas, torneios sendo realizados, ou seja, torneios realizados final de semana em Porto Velho, por exemplo, com 400 participantes. O professor espanhol talvez não conheça Porto Velho, mas para nós, conhece? Nós do Sul, Sudeste, a nossa ideia e concepção, se falar de tênis na região Norte ou região Nordeste do Brasil, a gente nem pensa que tem, mas tem sim, e tem muitos praticantes. Então, acho que essa introdução do meu mundo, do mundo do tênis, é mais para fazer essa abordagem no sentido de que há penetração, hoje o esporte tem crescido, outras modalidades têm crescido, e existe a preocupação da entidade em trabalhar, em diversificar, visando o futuro, principalmente no que tem potencial para entrar dentro do escopo do Comitê Olímpico Internacional e se tornar uma modalidade olímpica.